Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre as instituições financeiras, né, que compõem a nossa estrutura nacional, o Sistema Financeiro Nacional. Estou compartilhando com vocês aqui os meus slides, para a gente poder dar uma revisada e entender melhor o que são essas agências de fomento, né, a estrutura do Brasil nesse sentido. Hoje a gente vai dar uma ênfase ao BNDES, para conhecer um pouquinho de onde que ele vem, como que surgiu essa ideia e qual é o seu propósito no mercado hoje. Bom, ele foi criado em 1952 e é chamado de BNDES como a sigla que representa Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Originalmente criado apenas como Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, né? Ele é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo e hoje, segundo a própria instituição, é o principal instrumento do governo federal para o financiamento de longo prazo e também para o investimento em todos os segmentos da economia brasileira. Segundo o banco, essas informações que eu estou apresentando para vocês aqui são retiradas direto do site, né, institucional do BNDES. Ele faz isso executando a sua atividade, apoiando, né, ou seja, fornecendo, como nós veremos a seguir, crédito, principalmente através de financiamentos e de outros agentes operadores, para os empreendedores de todo porte. Né? Então, ele consegue atender ali de pessoas físicas até grandes empresas, né? Na realização aí dos seus planos de modernização, por exemplo, aquisição de bens, de equipamentos e de outros aspectos de infraestrutura ou fornecimento de capital de giro, entre outros aspectos. E tudo isso gira em torno dessa ideia do próprio nome do banco, né? É o desenvolvimento econômico e também o desenvolvimento social, porque um não acontece sem o outro. É importante que a gente associe essas duas coisas, tá bom? Então, aqui, para a gente poder perceber, é interessante percebermos o aspecto geral do BNDES. Tem um videozinho institucional que ele vai fazer uma relação de como isso nos influencia, né? De como isso traz para o nosso dia a dia um resultado final. Por quê? Às vezes, como nós não estamos envolvidos nessas operações de crédito, nós não somos empresários, a gente acaba não percebendo onde é que vai esse dinheiro. Mas o vídeo faz esse raciocínio justamente demonstrando que aquele material que você consome, aquele negócio que você acessa todos os dias, né? Você vai na padaria, você vai num outro estabelecimento, ele pode, não necessariamente, né? Não é obrigatório, mas ele provavelmente, de alguma forma, utilizou de algum crédito para se financiar, para se instrumentalizar, né? Para criar ali a infraestrutura, às vezes para comprar algum maquinário, algo nesse sentido, ou até mesmo o próprio capital de giro. E o BNDES ele tem grande parte nesses negócios, do pequeno ao grande. A gente vai ver aí as áreas que ele atua. O site faz um reforço, né, em relação à ideia ou à identidade institucional que ele possui, destacando o seguinte: olha, o propósito é transformar a vida de gerações de brasileiros, promovendo um desenvolvimento sustentável. É claro que aqui nós estamos falando da apresentação de uma forma mais, de um aspecto mais de marketing, né? Mas é importante que a gente entenda que realmente, de alguma forma, nós estamos recebendo esse recurso, nós estamos sendo afetados por esse recurso. Até porque, como nós vamos ver daqui a pouco no estatuto, trata-se de uma empresa pública, e se ela é uma empresa pública, nós precisamos dessa prestação de contas, nós precisamos acompanhar o trabalho que é feito por essa entidade. Seus valores principais, então, a ética, o espírito público, o compromisso com o desenvolvimento, através dos princípios da transparência, da efetividade, do diálogo, da cooperação, da busca pela excelência. Esses dois primeiros, inclusive, ajudaram, né, a reforçar aí a última atualização que houve no seu Estatuto Social, diante de algumas medidas, de algumas adaptações que precisavam ser feitas no Estatuto, para atender algumas demandas internacionais de compliance, né, de gestão, de governança corporativa e etc. A missão seria, então, viabilizar as soluções que adicionem investimentos para o desenvolvimento sustentável da nação brasileira. E a sua visão é ser o Banco de Desenvolvimento Sustentável Brasileiro. Essa página aqui vocês podem acessar o link depois com calma para poder dar uma olhada e pegar alguns detalhes a mais que eu não coloquei aqui no nosso slide. Bom, chegando ao Estatuto Social, por que a gente vai para o Estatuto Social, né? Assim como fizemos na Caixa Econômica Federal? Porque é a base, é o documento que vai nos trazer o mínimo de informação que nós precisamos para entender essa instituição da perspectiva jurídica, da perspectiva social, da perspectiva funcional, tá? Então não adianta a gente apenas pegar algumas informações e não ir para a legislação, como eu já expliquei para vocês. Se ela é uma entidade que pertence ao setor público de alguma forma, ela terá que ter essa infraestrutura baseada, né, na legislação brasileira. E o artigo 1º vai dizer o seguinte: olha, o BNDES ele é uma empresa pública
O que significa isso na prática, então? Ele vai ter personalidade jurídica de direito privado, o vulgo empresa, né? A gente chama as empresas dessa forma no sentido jurídico. E ela possui patrimônio próprio. Assim como eu expliquei na Caixa Econômica, eu falei para vocês também do Banco do Brasil, se possui capital patrimônio, melhor dizendo, próprio, a gente precisa entender que a contabilidade está por detrás deste processo, tá bom? Reger-se por este estatuto, né? Reger-se-á, ou seja, vai ser regida por este estatuto pelas leis 1628, 562. Aí eu deixei aqui todas elas para vocês poderem conformarem, né? Depois, se quiserem aprofundar o estudo também. Então, a 628, 1628 vai dizer o quê? Olha, dispõe, né, sobre algumas das características da dívida pública e outros recursos públicos e, fundamentalmente, cria, né, o chamado Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Depois, em 71, a gente tem esse enquadramento desse banco como uma empresa pública, entre outras coisas, né? Aí a gente tem as sociedades anônimas, a lei das SAs também, regendo de alguma forma ou de outra, por exemplo, através da elaboração das demonstrações contábeis. Quando esta empresa, ainda que pública, vai apresentar o seu resultado, vai apresentar ali as suas operações, vai evidenciar as informações contábeis, ela vai utilizar o que como base? A lei das sociedades anônimas. Então, quais demonstrações ela tem que apresentar? Aquelas que estão previstas na Lei 6.404, tá bom? 13.303 de 2016, que é a atualização do Estatuto Jurídico da empresa pública, né? Todas as empresas possuem aí seu estatuto jurídico no âmbito federal, no âmbito estadual, no Distrito Federal e também no âmbito municipal. Tá? Então, é só para a gente se localizar, caso a gente tenha alguma dúvida, provavelmente essa dúvida vai ser sanada de acordo com essas legislações em específico, além de outras que possam vir a acontecer. Né? Então, reforçando que ele está dentro do Sistema Financeiro Nacional, isso significa, na prática, que ele vai estar sujeito, por exemplo, às regulamentações do Banco Central, ele vai estar sujeito às regulamentações do Conselho Monetário, assim como a gente vem estudando nessa lógica, nesse raciocínio. Então, só para a gente entender um pouco dessas atividades e o que o Estatuto propõe, né? Ele vai exercer as suas atividades para estimular a iniciativa privada, sem o prejuízo também de apoio a empreendimentos que sejam de interesse nacional a cargo do setor público. Então, ele participa das duas atividades, ok? Ele pode financiar ali uma atividade pública e ele também pode financiar a iniciativa privada de alguma forma, desde que aquela iniciativa privada esteja com essa perspectiva. Então, se é uma empresa, baseia-se ali na ideia da geração de emprego, da geração de renda, do desenvolvimento econômico e sustentável. O prazo de duração do BNDES é indeterminado. Por que isso está no Estatuto? Para justificar exatamente o interesse do governo nesta entidade, né? Então, quer dizer o quê? Que ele não tem ali uma perspectiva de criação, por exemplo, por 10 anos para financiar determinadas iniciativas e depois ele vai se encerrar. A ideia é que ele fique enquanto houver a nação, né? Enquanto houver ali uma boa gestão de recursos e tudo mais. Então, ele pretende aí, né, ter o seu prazo indeterminado, salvo se houver qualquer tipo de alteração. O BNDES diretamente ou por intermédio de empresas subsidiárias, agentes financeiros. Quem que vão ser esses agentes financeiros? Os bancos comerciais que a gente conhece, os bancos múltiplos, cooperativas de crédito, que vão de alguma forma fazer esse intermédio entre a política apresentada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, aquela empresa, ou aquela entidade, ou aquela pessoa que precisa do crédito, e vão fazer esse intermédio entre os dois, né, para operacionalizar esse crédito. É interessante a gente perceber que o BNDES ele não é um banco como a gente conhece, né? É uma empresa pública, e aí ele não tem, por exemplo, as agências, né? Então a gente não vê ele em todos os lugares. Ele vai ter a sua sede, mas não necessariamente ele vai ter uma agência em cada município. Não há necessidade disso, até porque o seu foco é outro. Né? Não que ele não comercialize, não que ele não possa executar atividades igual a gente está vendo aqui. Né? Mas, em essência, ele está focado em trabalhar com esses agentes operadores, esses agentes financeiros, que vão ajudá-lo a executar essa política pública. Exercer atividades bancárias, realizar operações, né, financeiras no mercado de capital, enfim. Competindo ali, então, item 1, né, inciso 1º, realizar as operações de crédito mediante celebração de contratos de financiamento e aquisição ou desconto de títulos. Estruturação e coordenação, distribuição de títulos, valores mobiliários por regime de melhores esforços ou garantia firme, né? Quer dizer, ele se baseia ali, ele executa suas operações a partir de contratos e, por consequência disso, ele faz com que haja uma ideia, né?
metodologia muito parecida com uma empresa, visando de alguma forma o lucro, né? A questão em si desse lucro que ele visa é que esse trabalho, esse resultado que é apresentado, ele retorna para a sociedade. Gestão de recursos de terceiros, inclusive por meio de fundos de natureza pública ou privada, em conformidade com as respectivas normas, né? Então, ele pode aplicar ali, fazer o recolhimento, enfim, e distribuir novamente esses recursos por parte de outras entidades também. Prestação de aval, fiança ou outras garantias em operações de crédito, podendo abranger inclusive os riscos de variação cambial. Financiar, nos termos do artigo 239 da Constituição Federal. O que diz esse artigo 239? Ele fala do PIS-PASEP. Ele vai ser o Programa de Integração Social, né, no caso da iniciativa privada, e o PASEP, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, aplicado aí, então, à instância do serviço público. Para quê? Ele vai justamente organizar os recursos que serão pagos, como nós sabemos, né, a arrecadação dessas contribuições passa da Constituição, a partir da Constituição, a financiar ali nos termos que a lei que regulamenta esse processo, o programa de seguro-desemprego, outras ações de previdência social e também o próprio abono, que é tratado no parágrafo 3º do mesmo artigo. O abono é aquele que nós recebemos quando nosso ganho, né, como assalariados aí, é de até 2 salários mínimos, né? Então você recebe, é como se fosse aquele 14º, né? Muita gente conhece dessa forma, o abono, enfim, o abono do PIS e etc. É muito conhecido por toda a sociedade brasileira porque é um programa muito antigo já. E ele vem da contribuição do PIS, né, que nós, contadores, vamos apurar, por exemplo, nas empresas que estão com os seus regimes tributários respectivos, né? Quem paga pelo Simples está lá dentro da cota do Simples, né? Do DAS do Simples. Quem paga pelo regime do lucro presumido ou lucro real também recolhe esse imposto, essa contribuição, melhor dizendo, em específico, tá bom? Então é só para dizer assim, olha, ele também gerencia esses recursos. Ainda que, por exemplo, se o pagamento for feito pela Caixa Econômica Federal, isso pode, de alguma forma, se necessário, transitar ali pelo BNDES, né? Ou pode ser utilizado também em alguns aspectos, até mesmo para repassar isso para a pessoa final, né, para o destinatário. Continuando ainda no artigo 6, as suas atribuições, né, suas competências, aquilo que ele pode promover a aplicação dos recursos vinculados ao Fundo da Marinha Mercante, né, e outros de natureza pública ou privada, né, destinados aí, instituídos por entidades de administração pública na condição de administrador ou agente financeiro, né? Ele pode organizar a aplicação destes recursos. Financiar a exportação de produtos e serviços, inclusive despesas realizadas no exterior que sejam associadas à exportação. Contratar operações no país ou no exterior com entidades estrangeiras ou internacionais, sendo lícita a aceitação da forma e da cláusula, né, usualmente adotada nos contratos internacionais. Então, ele pode operacionalizar algum negócio, algum investimento, ou ainda, se necessário, até mesmo contratar recursos de fora do país, né, para financiar um programa aqui dentro, que foi organizado pelo governo, que, enfim, que vai gerar este resultado de desenvolvimento. Inciso 9, financiar ali a aquisição de ativos, investimentos realizados no exterior por empresas de capital nacional, né, ajudando aí o mercado nacional a se expandir no sentido de multinacional ou internacional, tá? Assim consideradas cujo controle efetivo pertença direto ou indiretamente a pessoas físicas domiciliadas e residentes no território nacional. Esse controle que ele está falando aqui é das coligadas e controladas, tá? Existe uma legislação que é a 6.404, de 76, das Sociedades Anônimas, e vai tratar em específico, numa parte, sobre esse trabalho, né? Então, existe a possibilidade de uma empresa obter controle por meio do capital social de outra empresa. Tá? Ela pode ser sócia de outra empresa, e aí, às vezes, ela fica na forma de coligada ou de controlada. Que é só para dizer, olha, o controle, caso essa operação aconteça, né, ele precisa pertencer direto ou indiretamente a uma pessoa física que é domiciliada e residente no território nacional, né, um brasileiro domiciliado e residente aqui, ou um estrangeiro domiciliado e residente aqui, né, ou entidades de direito público, seriam aí os estados, como nós conhecemos, né, a União, o estado, a região estadual e municípios também, respectivamente. Desde que ressalvado ali, né, a contribuição para esse desenvolvimento. Então, o foco é sempre esse, ele operacionaliza suas atividades sempre com essa ênfase, tá bom? Então, é só para destacar isso para vocês. Só para a gente adiantar, então, continuando ali, ele pode efetuar aplicações, né, ou seja, desembolsar recursos em projetos
de ensino e de pesquisa, de caráter social, ou até mesmo contratar estudos técnicos na forma, né, prestando ali o apoio técnico e financeiro, que ainda que não sejam reembolsáveis, se eles estiverem embasados com esse propósito. Tá? Qual é o propósito? O desenvolvimento econômico e social do país. Prestar serviço de estruturação, né, para projetos de desestatização dos ativos da União, outros entes e entidades da administração pública, serviços técnicos em projetos que promovam esse desenvolvimento em concessão, permissão, autorização, parcerias público-privadas, né, que são formas que o governo tem de dividir ali o seu trabalho, de dividir a sua atividade estatal, né, o seu papel de Estado, com algumas iniciativas privadas. Realizar como entidade integrante do sistema financeiro nacional outras operações no mercado financeiro. Aqui é para destacar que ele pode operacionalizar, ele pode investir o recurso que ele tem, né, na ausência de um projeto em específico que vá construir uma nova ferrovia, o BNDES pode aplicar aquele recurso, ele não é obrigado a deixar parado, ele vai aplicar aquilo em outro lugar, tá? Ainda no artigo 6º, nós vamos ter o parágrafo único, né, que vai destacar aí a constituição, o destino de recursos para a constituição de fundos específicos, né, dentro do mercado financeiro ou fora dele também. Desde que aprovados pela diretoria executiva, com características em específico, são regrinhas de cálculo que são apresentadas para justamente garantir os retornos que são necessários, e quando este retorno não acontece, a justificativa é o desenvolvimento econômico e social. Artigo 7º, para a realização das suas operações, o BNDES procederá ao exame técnico e econômico financeiro. Né? Então, se você vai solicitar um financiamento por meio do BNDES, como empresário, por exemplo, você vai precisar apresentar o seu plano de negócio, vai precisar apresentar as informações contábeis, balanço, DRE, balancetes ou outras informações que sejam necessárias de acordo com aquela proposta que está sendo apresentada ali, tá? Verificação da segurança de reembolso, né, exceto nos casos de colaboração financeira, que envolva ali a aceitação de certos riscos. Inciso 3º, apuração de eventual existência de restrições à idoneidade da empresa postulante. Então, por exemplo, para que haja esse vínculo, para que ele conceda o crédito, ainda que por meio de um agente operador, né? Você está pedindo isso no banco, mas o banco vai tirar o recurso do BNDES. Aí existirão ali algumas regrinhas em específico. Então, a empresa, por exemplo, não vai poder estar no cadastro de inadimplente do governo federal. Então, é interessante que se entenda, né, essas características. Inclusive, às vezes, para manutenção do contrato, para o financiamento continuar, lá tem que pagar certinho, tem uma série de regras, tá? Que varia, né? Não dá para a gente abordar tudo porque elas vão sendo adequadas de acordo com a realidade de cada projeto. Aí eu deixei aqui para vocês 2 links, né? O primeiro é o plano de negócios, ele é bem simplesinho, só para resumir ali as principais áreas de atuação, como ele executa suas atividades, se divide, se organiza, e os próprios financiamentos, exemplificando aí microempreendedores, micro e pequena empresa, empresa grande, empresa de grande porte, empresa média e grande porte, né? O link do financiamento, aí vocês podem navegar por cada uma dessas páginas para entender melhor os processos, né? Como é que funciona, quem pode solicitar, por exemplo, o cartão do BNDES, o microempreendedor pode também. Então, tem uma série de regrinhas que cada um vai ter que se adequar. Aí não está aqui, mas na própria página a gente vê lá, vai ter soluções específicas para o agronegócio, para as entidades do serviço público também, municípios, por exemplo, podem utilizar do BNDES de acordo com a disponibilidade, com a intenção, para justamente financiar recursos ali, a ponto de construir, por exemplo, um bem de capital, né, um hospital, alguma coisa nesse sentido. Então, é realmente uma instituição cujo propósito, desde a sua criação, é esse, é o de financiar, né, ou, se necessário, intermediando. Hoje ele já não faz mais tanto essa intermediação, e sim o direcionamento das políticas públicas, para que haja ali a construção de investimentos, a realização desses investimentos, tanto da iniciativa pública quanto da iniciativa privada. Tá? E aí, as demais regras a gente acompanha no estatuto, né, falando de conselho, administração, assembleia, a ponto de que você perceba como funciona essa administração como um todo, tá? Então, aqui era realmente para apresentar o conceito, para a gente entender e criar uma visão sobre essa instituição. Outras agências de fomento, elas vão seguir mais ou menos a mesma linha. Então, a gente pode citar aí o Banco de Desenvolvimento do Nordeste, né, cujo foco é a mesma ideia original, mas destinada a uma região específica, enquanto o BNDES vai abranger todo o Brasil. Existem outras também, que depois eu vou passando os links para vocês, a gente vai vendo
todas elas, tá? Mas é para entender que dentro do governo existem instituições que atuam como parte da iniciativa privada e que fazem com que esse recurso chegue ao empreendimento. A gente só precisa entender a mecânica para poder buscar ele da nossa parte, né, como empreendedores, como empresários e etc. E o contador precisa conhecer esse caminho, né? Por isso, essa disciplina de contabilidade bancária das instituições financeiras, para que a gente entenda que muitas vezes o financiamento do recurso é parte do projeto, é parte da contabilidade também, inclusive auxiliando nesse processo de tomada de decisão. Então, espero que tenha atendido aí as expectativas, a ponto da gente conhecer um pouco mais dessa instituição e aprender, né, sobre o sistema financeiro nacional. Na próxima aula, a gente vai continuar falando um pouco mais sobre essas instituições, entendendo os tipos de banco, cooperativa, banco múltiplo, comercial, qual que é a diferença de tudo isso, tá bom? Fechando essa primeira estrutura mínima que a gente tem que ter. Obrigado pela atenção, vejo vocês então na nossa próxima aula. Até lá!